Vitória do Flamengo, que seja um grande jogo, claro. Vamos falar da vitória do Flamengo, que não vencia em Caxias desde 1997. Foi um fim de um tabu ontem. E como foi o Flamengo ontem, maestro? Eu acho que foi protocolar, né? Como disse o Serginho, fez aquilo que tem que fazer. Ontem, individualmente, por exemplo, o trio de ataque, né? O Araújo, Pedro, o Samuel Lino, mais ou menos, 2 ou 3 boas jogadas. Mas individualmente eles tiveram um jogo bem abaixo daquilo que podem render, que a gente já viu, né? E talvez isso tenha tido uma influência, né, no desempenho do jogo. Mas é aquela história que termina se repetindo no jogo do Vasco. Controlou o jogo está administrado. Você administrar o jogo com a diferença de um gol, futebol ele é ingrato. Ele tem uma armadilha sempre ali na esquina para te pegar. Então, mesmo controlado o jogo, uma bola parada, um cruzamento, uma saída errada, ela termina te complicando. Mas fez aquilo que fez. E a gente está vendo aí o Arrascaeta, que até gol de cabeça ele está fazendo esse ano. E isso deve-se, eu acho que a boa preparação que foi feita no início do ano, na pré-temporada. E ele, quando fisicamente ele está bem, até aos 40 minutos ele estava dando piques, coisa que a gente nos últimos anos não tinha visto. Longe dessas contusões, realmente ele consegue fazer a diferença pela sua qualidade técnica. 13 gols. O Arrasca, ontem foi um debate no fechamento, a posição dele. O fechamento decidiu que ele não é mais meia, ele virou atacante. E aqui no Seleção? Não, ele é aquele cara, ele é o homem que você tem que deixar livre para ele encontrar as costas do meio-campo adversário. E o Felipe colocou ele um pouco mais perto da área, o que deu para ele a possibilidade, pela qualidade dele, em certas jogadas, ele definir de um drible, um biquinho, como foi, eu acho, contra o Vitória. Foi. Né? E são essas jogadas que o Arrascaeta tem uma qualidade que ele é incrível, né? Que é a precisão. Ele não precisa de dar um chutaço para fazer um gol. Ele basta aquele toque de classe, de categoria que ele tem. Né? Parece... Calma, espera um pouco. Quer dizer que você gosta de assistir vídeo do Domingão e não ganha dinheiro com isso? Em 31 horas do seu dia, você faz vídeos simples como esse que você está assistindo e consegue ganhar um extra a mais na sua renda. Clica no link que eu deixei na descrição, fixado nos comentários, e comece ainda hoje. Que dava tapinha, né? Parece que dava pro Volpe chegar. Não dá. Mas não dá. Mas não dá pela essa qualidade que ele... A gente tá rodando os 13 gols do Arrasca, ó. Esse daí, olha o biquinho que ele dá. Esse é o gol Romário, aquele, né? Ele da Suécia. Então, Rizek, se a gente for falar da função que ele faz no campo hoje, Flamengo atacando, né? Ele vai trabalhar muito ali perto do ponto, entre o ponto esquerdo e o centroavante, né? O Flamengo, quando ataca, prende o ponta esquerda, o ponta direita tem liberdade para vir para dentro e abrir o corredor para o lateral direito. Então, olhando o Flamengo atacando, a gente vai ver sempre uma primeira linha com 3, o lateral e os 2 zagueiros, os 2 volantes, e uma linha com 5 na frente. O lateral direito, o ponta esquerda, o Arrascaeta um pouquinho mais por dentro pela meia esquerda, o Pedro centralizado e o ponta direita um pouquinho mais próximo do Pedro. Até agora todos os gols na parte central do campo. Né? A gente está vendo todos os gols na parte central do campo. E muitas vezes atacando esse espaço que a gente vai ver aí, ó, entre zagueiro e lateral. Esse gol é praticamente igual ao que ele fez ontem. Exatamente. Então, assim, para mim, o que mudou? Como o Flamengo é um time que fica mais tempo com a bola dentro do campo adversário, ele tem menos campo para trás para correr, pegar na bola e ter que carimbar toda hora ali. É um time que faz a bola chegar até ele, não que ele venha até a bola para poder construir. E é claro, né, um jogador que, se a gente comparar pelo menos com o início dele no Flamengo, são 6 anos de diferença. Né? E, obviamente que a mobilidade não vai ser a mesma, né? A capacidade física de cumprir espaços muito grandes dentro do campo. Se a gente lembrar o time de 19, ele era o meia esquerda. Ele voltava marcando o lateral para o Bruno Henrique sobrar com o Gabigol na frente muitas vezes. Então ele circulava num setor muito maior de campo. Agora é um setor mais restrito, mas como o Maestro muito bem definiu, onde ele é letal. Pega a bola ali, ele precisa de um toque muitas vezes. Às vezes nem um toque. Às vezes nem um toque. Às vezes ele precisa de um jogo de corpo para a bola passar por ele e chegar no Samuel Lino ou então no Pedro. Aí, gente, e rodando esses gols, é um resumo de como é bonito ver o Flamengo jogar. Pô, é pé em pé, entendeu? Muito bonito. É bonito ver o Flamengo jogar. Ontem o jogo teve esse... Eu tava vendo o jogo ontem e eu falei, cara, assim, é difícil você pegar um defeito do time, assim. Um grande defeito, óbvio. Em algum jogo ou outro vai falhar em alguma coisa, mas você tá olhando, cara, o time
Perdeu a bola, rapidamente pressiona e rouba. Aí você tem organização na saída de bola, organização na faixa central, organização no ataque, os movimentos dos jogadores são bem coordenados, tem capacidade técnica, marca no campo de ataque. Assim, é um negócio... É muito bonito de ver jogar, realmente. Você sabe que, às vezes, eu vendo certos movimentos do Arrascaeta, lembra muito o Zico. Sabia? Que é essa capacidade... O jeito de entender o jogo, né? É exatamente isso. Que é a capacidade do cara ler o que vai acontecer. E não precisa de... com essa frase, viu? Não, cuidado, isso é só... Você pode não, peraí, se alguém pode falar isso, é o maestro. Sei lá, deve ter sido uns 500 jogos. Tem alguém que pode falar... São movimentos que o Arrascaeta faz, que o Zico fazia com a mesma naturalidade. Ele não precisa de força. É só percepção da jogada, de a coisa, como vai acontecer. Aí ele vai lá na simplicidade. Maestro, o que você falou no início ali, nos gols, se eu não me perdi na conta, só tem um gol de pancada, que é o gol contra o Vitória. É uma pancada. Qual, de canhota? De canhota. Aquilo é uma pancada. Mas... O resto é tudo no jeito. Ou de cabeça. A roda de novo é tão bonito isso aí, cara. É tão legal. Eu acho que só o único gol de pancada, de chute, e só um de pênalti. De fazer alguma força é aquele lá, né? Contei 2 de cabeça, 1 de pênalti. Ó. Esse é o do Vitória. Esse é o de biquinho, que ele vai fazer. Rouba a bola ainda. A bola que ele tinha perdido, retomou e fez o gol na jogada individual. Perna direita. Ó, jeitinho também. Driblando o goleiro. Perna esquerda. Jeitinho também, nenhuma força, né? Por baixo das pernas ali. Parece que não vai entrar, né? Não, ele tem essa capacidade de chutar embaixo da perna dos zagueiros, que perna direita. Aí é por rapidez de raciocínio, né? Ele chuta antes que o goleiro possa armar. De novo, muito rápido também de raciocínio. Aí já olha e chuta. E uma região quase sempre muito congestionada, né? Tem que ter muita qualidade para você tomar essa decisão rápida aí. Esse foi um golaço também. Pediu e chutou. Golaço. Que golaço. De chapa, né? Não é isso. Que golaço. O gol parecido com o Johnny. É basicamente a mesma coisa. O único de pênalti, que é contra o Palmeiras. Hoje quem bate o pênalti no Flamengo é o Jorginho, né? Que é um dos melhores batedores do mundo. Isso aí. Esse passe do Ortiz é brincadeira. Foram todos com a perna direita, só um com a esquerda, que foi contra o Grêmio. Ele fica nervoso na frente do goleiro, né? Pra fazer o gol. Olha lá, infiltração de novo. Também. 2 com a esquerda, até aqui. Entre zagueiro e lateral de novo. 2 com a esquerda, 2 de cabeça. Aí sim a pancada, né? E uma jogada linda, né? Essa jogada desde o início é uma jogada... E ele foge da marcação. Foi com a esquerda também. Então 3 com a esquerda. Foi com a esquerda, a pancada foi com a esquerda. Esse é demais. Então foram 3 com a perna esquerda. E agora de cabeça. E a pancada com a perna esquerda. Saul foi fundamental nesse gol também. 3 com a perna esquerda, um deles a pancada. É o centroavante do Flamengo. Ele chegou a 18 gols na temporada, né? O artilheiro da temporada tem 24, que é o Verratti, que teve uma queda recente na média de gols. Sim, dá pra chegar. Se ele mantiver essa média aí até o final do ano, vamos botar aí por baixo, o Arrascaeta tem uns 15 jogos até o final do ano. Se não tiver lesão. Eu tava comentando ontem também como o Flamengo lidou bem com isso, porque no ano passado ele para um pouco mais cedo na reta final da temporada, né? Ganha a Copa do Brasil, aí ele para fazer uma cirurgia para poder voltar bem esse ano e sabendo que ele ia crescer com o tempo. É exatamente o que rolou. Lembra a Supercopa, que ele é reserva no jogo da Supercopa? É exatamente... Cara, até esse jogo com o Vitória, quando ele marca o primeiro gol, ele não tava fazendo uma grande temporada. Se você volta no Carioca, muitos torcedores do Flamengo reclamavam de que ele estava sendo pouco utilizado e quando entrava... Mas era o normal de um planejamento gradual para ele voltando pós-cirurgia, e no muita joelho. sabedoria, porque é o que importa na temporada. O Flamengo não precisou do Arrascaeta para ser campeão carioca. Para ser muito melhor do que todo mundo no Campeonato Carioca, pelo time que tem, pelo elenco que tem. Então, nos momentos mais difíceis, dos maiores desafios da temporada, ele está se fazendo presente e decidindo os jogos. Esse planejamento físico que foi feito em cima, para ele, né, individualmente, a gente vê que está dando certo. O que chama atenção ontem, aos 40 minutos, ele ainda estava dando pique. Né, coisa que normalmente não acontecia. Mas está tão bem fisicamente que se dá o luxo de poder fazer isso. Maestro, você sabe que aconteceu uma coisa raríssima na semana passada, né? O Bielsa,
Ele elogia, inclusive, agradece ao Flamengo e elogia pelo Arrascaeta. E a gente está falando de uns treinadores que exigem, um dos que mais exigem dos jogadores em termos de entrega, movimentação, parte defensiva, né? Um cara que gosta de marcação individual. Então, não tem essa do Arrascaeta. O Arrascaeta vai marcar também, De La Cruz vai marcar também. Então, é muito importante isso. Fisicamente, a gente não viu o Arrascaeta assim desde, sei lá, 2019. Talvez. Acho que sei lá, tô tentando lembrar aqui de cabeça, talvez ali um período de 21, que ele foi muito bem também. Reta final da temporada de 22, que ele foi decisivo ali com o Dorival como treinador. Mas não com essa sequência, né? Essa regularidade, né? Agora, liga seu modo enciclopédia. Que time é esse do Flamengo? Klemer, Leandro, Essa é fácil. Juan, Fabiano e Gilberto, Jamir, Bruno Quadros, Evandro, depois Jorginho e Iranildo. Lúcio e Sávio, depois Lê. Técnico Paulo Autuori. 97. Chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro e tomou de 4-1 pro Vasco. Esse time tinha conquistado a última vitória rubro-negra contra o Juventude em Caxias. Foi um gol contra do Rodrigo Costa. No chute do Bruno Quadros. Foi voltar a vencer lá ontem. Olha que tabu, cara. Ontem, o Flamengo voltou a vencer lá. Ontem. Rizek, durante anos, o torcedor do Flamengo ia acompanhar jogos do Flamengo no sul do Brasil. Não tô falando só do Rio Grande do Sul, não. Se fosse Grêmio e Inter, então, esquece. Tinha gente que nem viu o jogo. Sabia que ia tomar pau. Mas Juventude, Paraná, sempre foi uma pedra no sapato do Flamengo. Atlético Paranaense, Coritiba. Teve um brasileiro, se eu não estou enganado, em 2003. O Flamengo levou 3 goleadas. Paraná, Coritiba e Atlético fora de casa. Hoje o Flamengo vai ao sul do Brasil, fruto de toda a reestruturação do clube, do elenco que tem, do treinador que tem, e vence os 3 times do Rio Grande do Sul, às vezes fora em sequência, de casa e jogando muito melhor do que às vezes em sequência. Às vezes em ganhou sequência. 3 vezes do Inter em 3 rodadas seguidas. Então, né? assim, teve esse tabu, teve um outro nesse campeonato que agora eu não estou me recordando qual é. O Flamengo quebrou outro tabu também de um time que não vencia há muito tempo fora de casa. Mas é isso, acho que é reflexo do momento do clube, né, do elenco que tem. E o Juventude não é o mesmo Juventude que tomou de 6 do Flamengo no Maracanã. É um time melhor do que era aquele. Tem pontuado, inclusive, recentemente. Está tentando se recuperar no campeonato. Mas mesmo assim o Flamengo vai lá e domina totalmente o jogo. O Felipe Luiz falou o seguinte sobre o espanhol Saúl. Dá uma olhada. Eu vejo que estamos vendo o melhor Saúl. Talvez o melhor Saúl da sua carreira. E isso é muito mérito dele. Mérito também, obviamente, do clube de acreditar em poder recuperar o potencial desse jogador, que é todo mundo sabe, não preciso falar a carreira que o Saúl teve, o jogador importantíssimo que ele foi em todos os lugares que ele passou e principalmente a história que ele tem no Atlético de Madrid. Mas recuperar a melhor versão do Saúl era um desafio e passava por ele, né? E ele está num nível altíssimo. Eu acredito que sempre você ter um filho motiva muito. E não esperava também que depois de todo esse esforço de acordar 4 da manhã, pegar 2 voos, chegar até aqui e jogar do jeito que ele jogou os 90 minutos, que desse com essa facilidade, mas foi. Isso demonstra que é um jogador totalmente diferenciado e temos muita sorte de tê-lo aqui conosco. Isaac, rapidinho. Diga. O Thiago Lima, o Noel, setorista do GE, me lembra que o outro rival que o Flamengo vence fora de casa, que não vencia há 29 anos, é o Bragantino. Nesse campeonato. O Felipe, na minha interpretação, quis dizer que o Saúl chegou ao melhor nível, não que é a melhor versão, na minha interpretação, porque a melhor versão do Saúl chegou na seleção espanhola. Mas, enfim, isso é o de menos. Vamos debater o Saúl no Flamengo. Não sei, eu acho que não. É? Eu entendi que o que o Felipe quis dizer é que é o melhor Saúl da carreira dele. Aí não é. Você viu que ele discordou depois, né? Não, por isso que eu li dessa forma. Saúl que foi a final da Champions, né? Com o Bayern. Não, eu sei, mas eu acho que é o Felipe talvez querendo dar aquela infladinha no próprio jogador. Pode né? ser a opinião O dele fato é mesmo, que o Saúl tá jogando muito bem, né, nessa posição. Chegou pra jogar mais pra frente, por necessidade foi jogar ali ao lado do Jorginho e eu acho que se estabeleceu ali. Assim, eu sei que o Felipe adora o Pulgar, é um jogador importantíssimo o Pulgar. Mas nesse momento, como é que você vai mexer nessa dupla aí? Eu acho que mesmo o Pulgar estando na melhor forma física dele, pelo estilo, pela mentalidade do Felipe, porque o Saúl ele não faz isso, por exemplo, a característica do Saúl, ele é um grande marcador, não é um grande marcador.
Ele é um cara que consegue se posicionar bem, de dar os botes bem, que quando está apertado com a sua qualidade técnica, ele consegue fugir dessas situações, coisa que, naturalmente, o Pulgar, em termos de marcação, tem um potencial muito maior. Mas, pro estilo de jogo que ele está querendo implementar e que já implementou, eu acho difícil que o Pulgar... Não é só pro Pulgar, não. Fica ruim pro De La Cruz, fica ruim pro Alain, para quem tiver na reserva, quem estiver brigando por... O De La Cruz talvez seja aquele que... Por quê? Pelo dinamismo do De La Cruz. De La Cruz em forma, ele é danado. Né? Sim. Porque a gente viu ele jogar no Brasil e Uruguai do ano passado, eu acho, na eliminatória. lá em Montevidéu. Caramba, que é aquilo? Ele acabou com o jogo. Ele e o... Valverde. Acabaram com o jogo. Recuperando fisicamente, aí é que você vai ter realmente uma dor de cabeça pro Tendo os 4 saudáveis. Jorginho, Saul, Tava com medo dessa pergunta. Pulgar, De La Cruz. Eu tenho a resposta. Vocês da imprensa estão criando um problema que não existe. Não se escala mais 11. Hoje, Não é problema, você tem os 4 saudáveis. Hoje o time tem... Final da mas só jogam Libertadores 11. amanhã. Não, Os jogam 4 estão 15. 100%. Tá bom, 15, mas quem começa jogando... 11 começam jogando. Então, você faz um planejamento pro primeiro tempo, outro pro segundo. Então, tudo bem, mas quem começa jogando pra você? Né? Assim, o Jorginho é um cara que, por dar o ritmo, esse, se puder, não sai. Tá? Eu acho que é o jogador fundamental. E o outro você troca. Eu começo talvez com o Pulgar, depois entra o Saul, ou vice-versa, tanto faz. Eu já começo com Eu também. com o Saul, faço um pouco, se conseguir fazer Beleza, a vantagem, pode ser, aí eu volto. tá ótimo, mas eu acho que o Jorginho esse tem que começar. E tem alguns exemplos, né, de jogador que é mais ofensivo e quando você recua para uma posição de segundo homem, ele brilha, ou até primeiro homem, né? Tem alguns exemplos disso na história do futebol. É que depende muito do resto do time. Perfeito. Se o resto do time tiver pegando o primeiro volante, não precisa ser Por exemplo, tão eu forte na opino que o marcação, Saul, de meio ofensivo, seria mais comum assim no Brasil. Não faria tanta diferença. Mas nessa posição ele faz muita E diferença. outra, os zagueiros do Flamengo ajudam demais nisso, porque são os zagueiros que jogam lá na frente. O jogo que o Danilo fez ontem é um absurdo. Jogou muita bola, Léo Pereira também vem bem. Eu, assim, tô bem tranquilo porque eu sempre opinei aqui, podem pegar as fitas aí, que o Saul tinha que jogar na primeira linha de meio campo, realmente. Como, por exemplo, lateral esquerdo. Chegou a jogar de ala esquerdo. Já chegou a jogar de falso ponta pela direita, no próprio Atlético de Madrid. Jogou nas 4 posições do meio campo, né? Quando era uma linha de 4 ali do Atlético de Madrid. Mas é um cara que é muito inteligente. Me chama muita atenção a leitura que ele tem do movimento do adversário. Ontem teve uma jogada, o Juventude tentou adiantar a marcação ali no início do segundo tempo. Tem uma bola que, antes do Luiz Araújo receber de costas, ele já se solta de um jeito que o marcador não consegue entender o que ele vai fazer. E aí o Luiz Araújo só dá um tapinha, ele vai conduzindo a bola livre pelo campo do Juventude e depois acha um passe para o Samuel Lino pela esquerda. Essa percepção não é todo jogador que tem. Maestro foi um jogador muito inteligente de lateral esquerdo, de meio campo, sabe bem essa percepção dentro de campo que faz com que você ganhe alguns metros à frente do adversário. Ele não é o cara mais forte, ele não é o cara mais rápido, ele não é o cara mais habilidoso. Mas ele vai conseguir muitas vezes, através dessa inteligência de jogo dele, resolver a jogada. Por exemplo, o gol do Arrascaeta de cabeça, tá? A bola é aberta no Samuel Lino, ele já tem essa percepção que quem fazia esse movimento era o Arrascaeta, né? Que entrava entre o lateral e o back central. Quem faz esse movimento saindo de trás é ele. Né? Aí depois ele levanta a cabeça e dá um passe pro Arrascaeta, não é nem um cruzamento, né? Quer dizer, esse tipo de situação, ele tem uma... A questão técnica, ele tem uma jogada acho que é contra o Inter, no terceiro jogo lá, que ele tá com 3 caras em cima dele, os caras deram um bote em cima dele, ele dá um toquinho pra cá e dá um toquinho pra cá no meio dos caras. Quer dizer, parece como fácil, se fosse né? a coisa mais normal do mundo, ele não fez... Com risco. Falei, meu Deus do céu, né? Porque normalmente ali você fica meio... Porque é um bote com marcação tripla. Dá um toquinho pra cá, um toquinho pra cá e deu... Sabe, é um cara que já tem um nível e tecnicamente não precisa nem discutir, né?